Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somente São Lucas conta esta história da cura dos 10 leprosos e situa esta cura no início da terceira etapa do caminho da grande viagem para Jerusalém, a última viagem de Jesus, quando então ele vai experimentar a paixão e a sua morte. E Lucas, no seu evangelho, parece desenvolver uma especial preferência pelos samaritanos. Tudo começa com a notícia de que os samaritanos rejeitaram Jesus porque Jesus estava indo para Jerusalém. Isso lá no capítulo 9. Depois, um pouquinho adiante, Jesus conta a história na qual coloca um samaritano, um modelo, por ter prestado serviço àquele que estava na estrada, depois de ter sido assaltado. A história que conhecemos do bom samaritano. E agora, ao final, no capítulo 17, encontramos esta história de 10 leprosos curados, dos quais somente o que voltou para agradecer era exatamente um samaritano, que Jesus aqui chama de estrangeiro. Então, os samaritanos, identificados como estrangeiros, naturalmente equiparados aos pagãos, embora não fosse. Esta especial preferência de Lucas pelos samaritanos revela um questionamento verdadeiramente grande para os judeus. Porque Jesus, no início da sua missão, segundo o Evangelho de Lucas, quando ele vai para a sinagoga de Nazaré, ele é desafiado pelos seus conterrâneos a fazer um sinal. E diante da maravilha de suas palavras, eles se mostram irredutíveis em querer que Jesus faça algum milagre. E lá naquela ocasião, Jesus recorda que no tempo do profeta Eliseu, entre outras coisas, no tempo do profeta Eliseu, somente um leproso estrangeiro, Naamã, o sírio, foi curado, enquanto havia muitos leprosos em Israel. E este sírio, Naamã, foi curado tendo saído de sua terra para ir a Israel. E quando procura o rei, lá está, isso aqui está contado no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15, o rei fica indignado
porque não se vê em condições de oferecer a cura pedida pelo sírio Naamã. E então Eliseu toma conhecimento e diz: manda que ele venha até mim. E então, no caminho, quando Naamã está para chegar diante de Eliseu, Eliseu não sai para recebê-lo, mas manda que ele vá se lavar no Rio Jordão, se banhar 3 vezes. Ele fica indignado, porque ele diz: ele não veio nem me receber, e se fosse para me banhar em algum rio, lá na minha terra nós temos rios melhores do que este. Quando então alguém diz para ele: se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Então já estamos aqui. E quando Naamã então mergulha no Rio Jordão, de uma certa maneira ele antecipa essa atitude, porque Jesus também manda, em vez de curar os leprosos, manda que eles vão se mostrar ao sacerdote. Uma atitude parecida com a de Eliseu. E Naamã, quando se banha, vê-se curado e volta para dar glória a Deus, volta até o profeta para dar glória a Deus. Eu nunca mais vou adorar outro Deus que não seja o Deus do povo desta terra aqui. E chegou até mesmo a pedir autorização para levar a terra dali, de Israel, porque considerava a terra do Deus verdadeiro, então, que o havia curado da sua lepra. Então, é uma semelhança muito grande. Era um estrangeiro. Jesus diz isso no início da missão. E aqui também. Só que a diferença do que acontece lá no Livro dos Reis, no segundo Livro dos Reis, embora houvesse muitos leprosos em Israel, somente Naamã foi curado. Agora foram 10 os curados e apenas um estrangeiro. Mas somente o estrangeiro, o samaritano, voltou para dar glórias a Deus. Então vemos aqui um símbolo do samaritano para mostrar que os judeus, não obstante tenham cobrado de Jesus que fizesse um sinal, não se abrem diante do sinal. Foram 10 os curados, mas só o estrangeiro voltou para agradecer. A história toda termina com uma tríplice pergunta de Jesus ao samaritano curado da sua lepra. 3 perguntas. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? 3 perguntas. Que denunciam a sua indignação agora com os judeus que cobram dele sinais e milagres, mas que não se abrem para esses sinais. E Jesus então diz, como havia dito lá no início, o profeta não é bem recebido na sua terra, mas só fora. Citando o caso de Naamã e agora demonstrando que fazendo o sinal para judeus e para um samaritano, não teve a resposta positiva a não ser do samaritano. A história dos leprosos é assim. Quando Jesus diz: ide, mostrai-vos ao sacerdote, já existe uma certa promessa de cura embutida neste envio de Jesus. Os 10 tinham pedido compaixão de Jesus. Os 10 tinham chamado Jesus de mestre. O povo de Israel tem toda uma história de reconhecimento do verdadeiro Deus, mas num determinado momento ele não caminha mais, não dá mais passos na fé. É claro que esta mensagem nos atinge de maneira muito profunda. Será que nós, que já temos uma caminhada, que já reconhecemos a Deus, que já somos cristãos, somos capazes de dar glória a Deus diante de suas manifestações? Ou nós apenas nos conformamos em pedir sinais e não reconhecê-los quando eles são realizados? O estrangeiro pode ser aquele que não tem fé, pode ser o ateu,
pode ser quem não pratica a fé nem a religião. Portanto, o questionamento de Jesus vale para nós também. Por acaso não haverá gente para dar glória a Deus que seja gente de fora, que seja estrangeiro? E os que são curados são capazes de dar glória a Deus? O samaritano, ele não volta propriamente para agradecer a Jesus. Ele volta para dar glória a Deus, para reconhecer que Deus agiu. E é por isso que ele volta, então, como diz, glorificando a Deus em alta voz, atira-se aos pés de Jesus, agora se aproxima, porque agora ele não é leproso mais, e ele então, com o rosto por terra, agradece Jesus. Porque, na verdade, ele está rendendo glórias a Deus, porque Deus agiu através de Jesus. Ele fez o que se esperava de todos para os quais Jesus foi enviado. É uma história que nos toca, que nos compromete e que nos questiona. São 3 perguntas de Jesus. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Rezemos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.